É um prazer enorme estar aqui, frente a pessoas amigas, pessoas que a gente tem um carinho enorme. Vocês não sabem a satisfação que é estar aqui na minha terra. Eu sou de Regente Feijó, mas Prudente a gente sempre conviveu. E é um carinho enorme saber que nós estamos aqui construindo juntos esse evento, construindo juntos a FEICORT para Presidente Prudente. Agradecendo a Carla, toda a equipe da organização, por a gente estar aqui, tá? E nós vamos falar de um assunto muito importante, que na verdade não é nem o que eu faço, nem com o que eu trabalho diretamente, mas que afeta diretamente o meu trabalho, afeta diretamente o que eu faço, tá? É o boi que paga a conta. Primeira notícia que eu tenho para dar para vocês: insumo daqui para frente, de hoje para os próximos 10 anos, não vai baixar. Isso não vai acontecer. Preço, nós estamos vivendo uma crescente, mas nós na pecuária não podemos ficar empolgados e entender que vai ser boi de 320, 330 para sempre. A pecuária vive de ciclos, e se a gente entender isso, nós não sobrevivemos. Quantas agropecuárias, quantas pecuárias deixaram de ser pecuárias e migraram para outras atividades porque não suportaram a baixa de ciclo? E baixa de ciclo tem muito a ver com eficiência. É nesse momento que a gente tem que buscar toda a eficiência do nosso negócio. E agora eu vou falar de uma coisa, criticando uma crítica a mim mesmo e aos colegas técnicos. Nós, técnicos, trabalhamos com média. E o que significa isso? Significa que se eu for entregar alguma coisa para um parceiro meu, trabalho com consultoria praticamente no Brasil inteiro. Dou consultoria para grandes fazendas, médias fazendas, fazendas de pequeno porte. E em todas elas, nós somos cobrados por resultado. O resultado tem que sair, o resultado tem que rolar, porque se não rolar, não vai dar dinheiro. Se não der dinheiro, não tem parceria que dure. Então, nós precisamos de resultado. Como é que a gente constrói esse resultado? Na hora de chegar e levantar, entregar para o meu parceiro uma bateria de confinamento, uma safra, nós fazemos e trabalhamos por média. Como assim? Tá? Vamos lá, eu vou citar para vocês alguns indicadores que são importantes no nosso negócio. Alguns indicadores. Primeiro deles, quando a gente fala em confinamento, o frigorífico paga pela carcaça. Como assim paga pela carcaça? Ele não paga pelo ganho de peso. Não interessa se o boi ganhou 2 quilos, 2,1 kg. Interessa o quanto ele ganhou de carcaça e o quanto vai custar essa arroba produzida para mim. Só para vocês entenderem, a nossa meta, o nosso gol, a nossa cobrança dentro de um confinamento é que a gente ganhe 1 quilo de carcaça por dia. Significa o seguinte: 1 quilo de carcaça paga qualquer conta. Qualquer conta é paga por 1 quilo de carcaça. Só que aí é o seguinte: a cada 100 bois, eu vou ter 20, 30, 40 bois que vão ser cabeceira e vou ter o fundo. A média me entrega 1 quilo de carcaça por dia. Só que o meu cabeceira ganha 1,2 kg, 1,4 kg e o meu fundo 850 gramas. Só para vocês entenderem, pessoal, essa tabela aí eu vou mostrar alguns números. Não tem jeito de trabalhar diferente, não tem jeito de pensar diferente, mas nós temos que entender o seguinte: primeira coisa que eu queria que vocês entendessem na vida: custos operacionais subindo. Se nós, técnicos, continuarmos a trabalhar em nos sentirmos confortáveis com a média, nós vamos passar muito apertado na vida. Por quê? Porque a média nos traz conforto. E eu vou mostrar para os senhores. Imagine um confinamento em que eu tenho uma média de 1 quilo de carcaça por dia. Se eu estivesse dando assistência num confinamento, ou se vocês estivessem fazendo um confinamento, cuja arroba produzida estivesse por volta de R$200 hoje, bom preço, legal, e eu ganhasse R$700 por boi,
R$ 800 por boi. Bom preço, legal, fechou a conta, tá tudo certo. Só que nós temos que entender o seguinte: teve um boi que ganhou 1,2 kg de carcaça, que me deixou uma arroba custando R$ 168, R$ 40 mais barato, e me deixou um lucro de R$ 1.000, R$ 300 de lucro a mais por animal. Faz a conta para 100, faz a conta para 200, faz a conta para 300. Pessoal, vamos pensar no mundo dos sonhos. Imagine que esse lote de fundo aqui não existisse. Qual seria a margem do meu confinamento? Tenta imaginar isso. Qual seria a margem do meu confinamento se eu não tivesse o boi ladrão? Esse é o famoso boi ladrão. Esse é o famoso boi que rouba o lucro de vocês. Da mesma forma, pessoal, existe um outro indicador que ele ainda me entrega muito mais sobre ganhar dinheiro ou não que o ganho de carcaça. Eu posso ganhar muito de carcaça, mas a minha arroba pode custar cara. A minha arroba pode custar caríssima, mesmo eu ganhando 1,3 kg, 1,4 kg de carcaça por dia, eu posso ser ineficiente. E aí, nos confinamentos, usamos um outro indicador que se chama eficiência biológica. Mas Marcão, que xingamento é esse, eficiência biológica? Eficiência biológica é o seguinte: quantos quilos de comida eu gasto para fazer uma arroba? Quantos quilos de comida eu gasto para fazer uma arroba? E aí vamos lá, o lote cabeceira faz uma arroba com 120 quilos de comida. Imagine não, o custo da matéria seca, hoje está por volta de R$1,10, R$1,20, R$1, dependendo do preço de insumos que você tem. Então, esse boi aqui faz uma arroba custando R$157, por quê? Porque ele tem a comida mais o custo da operação. A média que me deixa confortável faz uma arroba com 150. E o fundo, uma arroba de 190. Ou seja, entre o boi bom e o boi ruim, eu tenho uma diferença de mais de R$400. Entre a média e o boi ruim, eu tenho uma diferença de R$200. Assustador, olha aí, só para vocês terem uma ideia. R$500 de diferença entre o boi bom e o boi ruim. R$200 de diferença entre a média. Transforma isso para 100, para 200, para 1.000, para 2.000 bois. Gente, é muito dinheiro para jogar fora. Nós não precisamos engolir o boi ladrão. E por quê? Porque nós temos hoje tecnologia para identificar esse cidadão aqui e tirar ele desse sistema. Mas peraí, eu vou pegar e vender meu boi? Não, você pode fazer uma dieta direcionada para um animal mais eficiente, que ele possa aproveitar melhor essa dieta e trabalhar o menos eficiente numa dieta mais barata, uma suplementação a pasto, ou até mesmo vender esse animal. Desde que você saiba quem é o bom e quem é o ruim, você pode pegar o ruim e colocar no mercado novamente. Mas como assim? Vamos lá, continuar. Vou mostrar para vocês, eu não sei se o Marco Túlio está aqui hoje ou não. Ah, meu presidente, já tirei foto de você dando um beijinho, ó. Tá, o Marco Túlio está aqui, mas eu vou mostrar para vocês quem é o responsável pelo boi ganhar peso ou não. E não é o Marco Túlio, garanto para vocês que mesmo ele dando esse beijinho aí, não é ele, tá? Existe uma palavra chamada área de olho de lombo. Muitos de nós desconhecemos isso e muitos de nós, mesmo conhecemos, não utilizamos esse indicador em nosso sistema de produção. Mas e aí? Esse aqui é a área de olho de lombo. Na verdade,
A área de olho de lombo é o tamanho do contrafilé. É o tamanho do contrafilé. Só para vocês terem uma ideia do que é essa foto aí. Tirou foto do beijinho lá, Marcão? Só para vocês terem uma ideia do que é essa foto. São duas, ele está segurando na mão duas áreas de olho de lombo, dois contrafilés de duas novilhas que entraram com o mesmo peso que entraram no trato no mesmo dia. Olha a diferença entre um animal e outro animal. E o que causou essa diferença? A área de olho de lombo, medida em centímetros. Ela faz toda a diferença, ela nos mostra quem é o bom animal e quem é o animal ruim. Só para vocês terem uma ideia. O que significa isso aqui? Pessoal, se vocês trabalham com engorda, se vocês trabalham com cria, recria ou engorda, pode tirar foto, pode fazer isso, pode fazer o que vocês quiserem. Que vocês nem imaginem o que esse cidadão, não é o Marco Túlio, é esse aqui, tá? O que esse cidadão e esses indicadores vão fazer na sua vida. Vou contar uma historinha para vocês. Você fica velho, você começa a virar contador de história. Você fica velho, você começa a virar contador de história. Vou contar uma historinha para vocês. Eu participei de um grupo chamado GEPED, que é das OETs, deve ter algum pessoal das OETs aqui, que era um grupo inicialmente com 10 técnicos, e que uma das condições é que transformássemos todos os trabalhos que realizássemos em banco de dados, para que 2 vezes por ano nos reuníssemos e discutiríamos sobre esses dados. Pois bem, esses dados são frutos, não desse trabalho, porque não foi apresentado no GEPED, mas da filosofia de fazer tudo em banco de dados. Esses dados são referentes a 33 mil animais que foram avaliados na entrada do confinamento por ultrassonografia de carcaça, tiveram todos os dados, todos os indicadores controlados, eficiência biológica, consumo, ganho de peso, pesagem, abate, enfim. São 33 mil dados. Pode parecer pouco, mas não é. É um N bem considerável quando se quer algum desempenho, alguma segurança de desempenho. E aí é o seguinte, gravem bem esses indicadores. Para cada 10 centímetros de área de olho de lombo no confinamento, eu tive 100 gramas de carcaça a mais. 100 gramas de carcaça a mais. Mas Marcou, 100 gramas de carcaça, bela bosta isso aí. Não é nada. 100 gramas, gente, só para falar uma coisinha para vocês, significa em torno de R$30 no custo da arroba produzida. Eu vou mostrar o que significa isso. Na recria, significa 110 gramas a mais a cada 10 centímetros de área de olho de lombo. Grande coisa. O que significa isso na recria? Significa que é o seguinte, se você recria um animal, eu tenho um animal desmamado com 200 quilos, eu quero colocar ele com 400 quilos no coxo, eu tenho que ganhar 200 quilos na recria. Prestem atenção nisso que eu estou falando. Até o Gustavo, que está de ressaca, está escutando isso aí. Até o Gustavo e o Pedro. Você também, Pedro, você também está de ressaca. Você pensa o quê? Quero beber. Mas vamos lá. 200 quilos. Se eu ganhar 600 gramas por dia, eu faço a minha recria em menos de um ano. Se eu ganhar 400 gramas por dia, eu faço a minha recria em 2 anos. Se eu ganhar 500 gramas por dia, eu faço em 1 ano e meio. Vocês sabem o que é 1 ano a menos na recria? Quanto custa uma cabeça por mês para vocês? Em torno de R$85. É só fazer a conta. Ele vai atingir o mesmo peso custando R$1.000 a menos. É muita coisa, é muito dinheiro para a gente fingir que a área de olho de lombo não existe. Não, eu não ligo, eu tenho essa boiada, eu vou engordar ela e está tudo bem. 1
ano de recria significa um animal chegando num coxo com R$ 1.000 a menos de custo, em cima das arrobas produzidas, no abate, em torno de 1% a mais de rendimento. O que significa isso? Vamos lá. Pessoal, como é que vocês selecionam animais na fazenda de vocês? Primeiro, vaca vazia descartada, não é? Fertilidade. Fertilidade é um item de descarte. E o segundo, balança. A gente reclama muito que as fazendas não têm balança. Alguns indicadores, alguns indicativos oficiais falam que somente 10, 12% das fazendas do Brasil têm balança. Alguns números falam até em 8%. E a gente se sente indignado com isso. Agora eu vou aumentar a indignação de vocês. A herdabilidade da característica AOL para 100 é de 50%. Dados fresquinhos, dados não publicados que eu estou roubando aqui do Feliciano que está aqui. Cadê o Feliciano? Ele está por aqui. Estou roubando, mas não vou pagar royalties também. Dados não publicados. Foi feito na fazenda do Shiro Nishimura, fazenda Araponga. 50% de herdabilidade. 31% de herdabilidade na AOL. Mas selecionar por peso é muito mais eficiente. Olha só a herdabilidade do peso, 25%. Nós podemos ser muito mais eficientes na nossa seleção. Por quê? Porque nós sabemos que a cada 10 centímetros de área de olho de lombo a mais que um animal tem, quer seja na recria, quer seja na engorda, eu ganho na recria 110 gramas de carcaça e na engorda, na recria 110 gramas de ganho de peso e na engorda 100 gramas de carcaça. Nós sabemos que a herdabilidade destas características é muito maior do que peso. Por que não fazer? Eu só não consigo entender isso aí. Por que não fazer? Mas Marco, é cara a tecnologia. O Marcão que é pão duro, é caro. É muito cara a tecnologia, né, Marcão? Tá? Sabe quanto custa? R$40. Sabe quanto custa manter um boi no pasto um ano a mais? A R$85 de custeio mês. Sabe quanto custa? R$30 por arroba produzida dentro do confinamento. Eu ganho 7 arrobas, R$210. Só para vocês terem uma ideia. Queria levar vocês agora numa fazenda. Uma fazenda normal, não tem nada de diferente da fazenda de vocês. Filosofia do proprietário é justamente trabalhar a rusticidade. Ele está aqui hoje, até uma honra, Júnior Bertipaglia está aqui hoje com a gente. E ele fez um trabalho, agora eu vou começar a xingar, já elogiei, agora eu vou começar a xingar. Ele fez um trabalho que só um cara que é pancada faz. Não é possível, né, Júnior? Só um cara pancada. Que trabalho que ele fez? Ele passou o ultrassom. Não vou nem falar do trabalho da vacada, mas eu vou falar deste trabalho que nos interessa. Ele passou o ultrassom na desmama, em toda a desmama, identificando as áreas de olho de lombo, área de olho de lombo por 100 de todos os animais. E aí, nós separamos por área de olho de lombo por 100. Acima de 25 de área de olho de lombo por 100, vou falar uma informação para vocês. O que seria um AOL? O que é AOL para 100? Nós temos a área de olho de lombo, que é um indicador, é a medida em centímetros quadrados do contrafilé. E aí, se você pegar e dividir pelo peso do animal, você vai ter, quer dizer, dividir o animal por 100 quilos, você vai ter a área de olho de lombo para cada 100 quilos do animal. Essa é a referência. Nós dividimos o experimento acima de 25 de AOL para 100, de 20 a 25, de 17 a 20 e abaixo de 17. Vou passar um informativo para vocês. Quando eu vou comprar touro, primeira coisa que eu olho no touro, área de olho de lombo. Área de olho de lombo. Nós não compramos touro, pelo menos para as fazendas que eu atendo, com 2 anos a 3 anos, com menos de 100 ou que beire pelo menos
100 de AOL. Esse é o primeiro indicativo. Segundo indicativo, que para mim é importante, não pego nenhum animal abaixo de 16 de AOL para 100. Nenhum animal. 14, 15, o que significa isso? Se eu tenho um animal com AOL menos de 14 para 100, AOL para 100, significa um animal que tem mais proporção de osso, ele é um animal estruturado em ossatura, tá? E menos massa muscular. Quanto maior o número da AOL para 100, maior a proporção de carne, de massa muscular em relação à ossatura. Ok? O que nós queremos? Osso pesa até os 300, 320 quilos de peso vivo. Depois disso, vocês estudaram biologia, tá? Osso para de crescer, o animal cresce em músculo e depois em gordura. Mas a ossatura do animal, depois dos 320 quilos, 2,5, 3 anos, não cresce mais. Então, se eu colocar um animal com muito osso, com baixa AOL para 100, eu estou colocando um animal ossudo e com pouca massa muscular. Quanto mais pesada for a estrutura do meu animal, quer seja macho, quer seja fêmea, mais caro nutricionalmente esse animal é. Como assim, Marco? Caro nutricionalmente? Maior a exigência animal. Vocês já não chegaram no pasto de vocês, num lote de vacada? Você vê que tem umas vacadas que estão numa excelente condição e uma vacada que está magra, na mesma condição? Normalmente são as vacas de maior AOL para 100, que são menos exigentes nutricionalmente. Normalmente elas mantêm a condição corporal. Esse foi o primeiro trabalho que o Júnior fez. Esse trabalho que foi de pancada. Ele pegou, passou ultrassom em todas as vacas dele, e aí ele descartou, segundo a régua dele, descartou todas as outras vacas. Ficou com 70%, 60% de vacas, enfim. E começou esse plantel. Tanto é que você vê esses números, não tem nenhum bezerro abaixo de 16 de AOL para 100. Isso significa melhoramento genético. Foi meio no fórceps que ele fez, por isso que eu chamo ele de pancada, carinhosamente, lógico que ele não vai me bater. Foi meio no fórceps, mas ele conseguiu ganhar 5, 6, 7 anos fazendo esse trabalho. E vou mostrar o resultado desse trabalho. Só para vocês terem uma ideia. Nesse gráfico, eu simulei numa fazenda com 1,5 unidade animal, num custeio de R$85, que é um custeio padrão de todo mundo, o quanto custa a arroba produzida, que vai de R$120 a R$180. E o lucro por hectare, que vai de R$600 para R$1.100. R$500 por hectare. É muito dinheiro, gente. É muito dinheiro para a gente não entender o que significa isso e não usar. É muito dinheiro. Só para vocês terem uma ideia. Mas e nós? O que nós fazemos? Nós continuamos selecionando, apartando, fazendo qualquer coisa por peso. Essa é uma foto, pessoal, de avaliações de animais que estão entrando no coxo, no confinamento. Só para vocês terem uma ideia, 2 indivíduos aqui, um com 70 de AOL, um com 50. 2 indivíduos, um com 5 milímetros de gordura, um com 1,32. Isso é uma baia de confinamento. Eu não tirei mais foto, porque senão ia ficar muito grande, eu tenho que ficar passando o negócio para vocês. Mas sabe o que significa isso? Significa que daqui 60 dias, 40 dias, tem boi pronto na baia. E aí? E tem boi que não está pronto. O que vocês fazem? Ah, Marco, eu descasco. Sabe o que acontece quando a gente descasca a baia de confinamento? Você tira os dominantes e aquela galerinha que ficou ali vai brigar pela dominância. Fica uma semana sem comer. Aí eu vou falar uma palavra feia para vocês. Fudeu. Não tem outra palavra, desculpa, mas não tem outra palavra. Fudeu. Sabe por quê? Porque um boi que está numa dieta com 76, 77 de NDT, 52 de carboidrato não fibroso,
você deixa o animal sem comer, brigando por dominância 3, 4 dias, o que acontece? A famosa acidose. Aí você começa a ver que depois que você descascou a baia, o que vai acontecer? Num dia eles comem muito, comi uma feijoada hoje, o que você vai fazer amanhã? Porra nenhuma. Você vê, tem uns cidadãos aí, ó, que hoje só vai tomar água. 2 aqui que eu conheço. Entendeu, Pedro? Estou falando aí, o outro nem olha, ó. 2 vai tomar água, por quê? Porque comeram demais ontem. Então, é mais ou menos assim que acontece. O boi come muito, acidifica o rumen, come pouco. Sabe o que significa isso para o desempenho? Vou falar mal, palavrinha feia, fudeu. Não tem outra coisa, não vai dar desempenho, gente. Não tem jeito. A acidose entrou no teu confinamento. Outro ponto, vamos fazer diferente então. Marcão, assisti aquela palestra daquele careca desgraçado lá, que falou mal do que eu fazia. Agora eu vou esperar todo mundo ficar pronto. Aí eu vou falar outra palavra para vocês. Fudeu. Sabe por que fudeu? Porque um boi que está com 7, 8 milímetros de gordura não ganha peso. E aí você deixa o bicho comendo comida cara lá dentro e não ganhando nada. Aí o que vai ser o ganho de carcaça teu? Horrível. O que vai ser o desempenho? Horrível. O que vai ser? Fudeu. Não tem outra palavra para falar. Não tem. Fudeu. Só para vocês terem uma ideia. Teve um confinamento que a gente fez o seguinte trabalho. No primeiro ano, ele simplesmente apartou todos os animais. A gente separa em lote 1, 2, 3 e 4. O 4 é o animal com a AOL pequena. Esse animal de AOL pequena, o que a gente faz? Às vezes, eu tenho que fechar todo mundo. Fecha. Não, eu consigo tirar esses animais. Se você tirar a baia 4, aquele animal refúgio, aquela desgraceira que não devia estar no coxo, que não tem área de olho de lombo, o que vai acontecer? 150 a 200 gramas de carcaça a mais na tua média. Sabe o que significa isso? Quase R$50 no custo de uma arroba produzida. Sabe o que significa isso? 400, R$500 no custo de um boi pronto, de um boi vendido. É muito dinheiro, gente. Estou falando de dinheiro, estou falando de financeiro, estou falando que a gente pode ganhar mais. Só que assim não. E o que é isso? Mas Marco, você faz isso? Faço muito, porque não tem outra ferramenta. A única ferramenta que nós temos é o peso. Apartamos a baia com diferença de 50 quilos. Mas eu quero que os senhores, a partir de hoje, prestem atenção o que acontece na baia de vocês depois do aparte. Vai ter boi pronto com 60 dias, vai ter boi pronto com 70, vai ter boi pronto com 90 e assim por diante. Por quê? Área de olho de lombo faz toda a diferença no teu negócio. Essa é a pecuária de precisão, essa é a pecuária de futuro. Nós não podemos mais perder dinheiro, porque nós estamos pagando a conta de um filho que está repetindo na faculdade, ou estamos pagando a conta de um boi que não ganha peso. Uma vez esse cidadão chegou e falou para mim, fui num cruzeiro, você lembra, meu amigo? Você falou que você estava ganhando mais peso que os teus bois no confinamento, tá? É para não acontecer isso, não foi, tá? E para não acontecer isso, brincadeirinha, porque a gente tem um carinho enorme por ele, mas para não acontecer perdas de ganho de peso, perdas financeiras elevadas, a gente precisa trabalhar com pecuária de precisão e cada vez mais. Vamos conhecer uma fazenda lá no município de Juara. Não esqueci dessa não, essa eu conto para um monte de gente. Vamos lá, vamos numa fazenda no município de Juara, chamada Fazenda Enicara. Nessa fazenda, esse foi o resultado de 2.500 animais num confinamento desse. Só para vocês terem uma ideia. Se fosse o confinamento de vocês ficavam felizes ou não? Ó, 1,760 kg de ganho, 1,190 kg de carcaça, 55,8 de rendimento. Uma eficiência muito boa de 139 quilos. Que show de confinamento, gente. Puta, levei parabéns. Nós estávamos na fazenda, tomamos vinho a noite inteira, hein? Ficamos de ressaca. Tá tudo certo, mas não tá não. Que aí vem aquela frase: o boi bom carrega
o boi ruim nas costas, sempre, sempre. Nós temos que entender isso e otimizar isso. O boi bom carrega o boi ruim nas costas. A próxima era da pecuária vai ser a era da precisão. Suinocultura, avicultura, que os lucros são apertados. Pergunta se os caras não trabalham com genética fina. E nós não. Ah, mas eu só recrio engorda. Vamos conversar depois disso, mas vamos lá, ó, só para vocês terem uma ideia. O lote 1 fez uma arroba com 119 quilos de comida, de matéria seca. Custou 159. O lote 3 custou quase R$200 a arroba. A média ficou em 178. R$20 por arroba, quase a diferença é de R$38 por arroba produzida. É muito dinheiro para a gente brincar. E qual que foi a diferença deles? Olhem lá embaixo, a área de olho de lomba. Nesse confinamento não foi diferente. Eu fui lá, pesquei isso aí no meu banco de dados e eu tive a seguinte conclusão: a cada 10 centímetros de área de olho de lombo, eu ganho 110 gramas de carcaça. A cada 10 centímetros de área de olho de lombo, eu preciso de 22 quilos de alimento, de matéria seca, para produzir uma arroba. 22 quilos, a R$1,40, R$1,50, depende do teu preço. Quanto custa isso para o bolso de vocês? Quanto custa isso para o bolso de vocês? Só para vocês terem uma ideia, esse é o lucro por boi e o ganho de carcaça. Isso é um trabalho feito pelo nosso amigo que estava beijando, mandando um beijinho para todo mundo lá na frente, tá? E um excelente trabalho. Agora eu vou elogiar um pouquinho antes de você me bater, tá? Um excelente trabalho, Acelero. Todos, Agropecuária Acelero, vocês vão ter possibilidade de estar vendo a carne deles aí, o trabalho que se faz. Todo animal que vai entrar no trato, que não é confinamento, é típia, semi-confinamento que eles fazem só com fêmeas. Todo animal que entra, ele passa ultrassom, ele faz ultrassonografia na entrada, porque primeiro que ele trabalha com carne de qualidade, e ele precisa de animais acima de 3,5 de marmoreio, tá? Algumas categorias acima de 4 de marmoreio. Então ele identifica isso e separa os animais por área de olho de lombo. Então ele tem lotes que tem de 30 a 40 centímetros, que é esse de baixo, lote de 50 a 60 centímetros e de 60 a 70 centímetros. Se vocês colocarem isso no coxo, essa é uma simulação, tá? Não é o que você fez. Mas se eu colocar esses animais no coxo, eu vou ter essa diferença. O animal de 40 a 50 fazendo uma arroba de 198 e o animal de 60 a 70 fazendo uma arroba de 148. É uma diferença no lucro por animal de 767 para 1.247. Quase o dobro. Quase o dobro. Só para vocês terem uma ideia, o rendimento. Mas o que é importante eu estar falando? Nós estamos falando do sonho. Seria o sonho do Marcão ter todo mundo de 60 a 70 de AOL. Só que a frequência dele é a seguinte: ele só tem 10% com 70 de AOL. Mas está fazendo um trabalho de seleção para que isso se modifique. E como é que a gente faz na prática para eliminar o boi ladrão? Tá? Dá só mais um trechinho aí. O pessoal já está com aquelas plaquinhas assim, maravilha, né? Beleza, eu estou acostumado com isso. Mas vamos lá. Pessoal, essa é a cereja do bolo. Como é que a gente hoje está trabalhando para eliminar o boi ladrão? Você só não pode digitar isso nas redes sociais, que você é travado no Facebook, você não pode chamar ninguém de ladrão, nem o boi. Então vamos lá. Como é que você faz para eliminar o boi ladrão? Acasalamento dirigido. Eu entro numa fazenda, as novilhas que vão entrar em monta, nós passamos o ultrassom e caracterizamos elas. Dividimos ela em 4 classes. 4 classes. Classe 1, 2, 3 e 4. Tem gente que faz A, B, C e D. Tá? E aí, o que nós fazemos? A classe 1 é uma classe que ela é muito boa de área de olho de lombo, muito boa de marmoreio e muito boa de EGS. O que eu coloco nele? Eu vou no mercado,
quer seja inseminação, quer seja touro, eu coloco um touro equilibrado. Um touro que seja equilibrado em AOL, marmoreio e EGS. Eu vou produzir animais equilibrados. Normalmente, Nelore, tá? Se eu estou criando Nelore, normalmente Nelore. Essa fazenda em Nicara, eles faziam exatamente o contrário. Eles iam inseminar. Primeiro eles colocavam Angus, depois eles iam jogar touro Nelore. O que acontecia? A reposição era frustrante. Tá? Era um desmelhoramento ou um pioramento genético que se vinha fazendo. Tá? Mas vamos lá. Segunda categoria, a classe 2. Ela é ruim de AOL, boa de marmoreio e boa de EGS. O que eu faço? Eu coloco um touro fenômeno em AOL, que ele é extremado para AOL, e corrijo esse problema. Lembrem-se das herdabilidades. É alta. Terceira categoria. Ele é bom de AOL, bom de marmoreio, mas ruim de EGS. Eu coloco um touro bom de gordura. E a quarta categoria é o ruim de tudo. Você tem duas possibilidades. Essa classe 4 você pode descartar. Mas eu não quero descartar, eu estou aumentando vaca. Então cruza. Joga Angus, joga Bonsmara, joga o que você quiser, Charolês. Faça o cruzamento. Por quê? Porque o cruzamento ajuda muito a corrigir isso. Ele transforma fatores de baixa herdabilidade em alta herdabilidade e ele melhora esse desempenho dos animais. Tá? Classe 3 e classe 4, nas fazendas que a gente trabalha, nunca forma matrizes. Sempre é cruzamento. Eu vou formar a matriz com a classe 1 e a classe 2. Só para vocês terem uma ideia. Tivemos um resultado numa fazenda agora, que passaram essa informação para mim, em que a classe 1, fechado os dados só de novilhas da classe 1, deu 86% de prenhez. Novilhas da classe 4 deu 67% de prenhez. Sabe o que significa isso? Significa que o custo do bezerro da classe 1 foi de R$ 1.020. E o custo do bezerro da classe 4 foi de R$ 1.750. Assustador, por quê? Prenhez, estou sustentando vaca vazia. Isso não dá para ser feito, tá? Então, é assim que a gente faz. Mas, Marco, e eu só recrio e engorda? O que eu faço? Eu compro bezerro. Procure selecionar seus fornecedores. Os grandes projetos no qual eu trabalho em bastante projeto grande, eles têm um programinha, um software, que faz o seguinte: todos os animais que chegam na fazenda são identificados, são pesados individualmente, e os fornecedores são identificados. De acordo com a média de desempenho de cada fornecedor, ele já tem o preço que ele pode pagar para o fornecedor. Então, aquele fornecedor que me entrega um bezerro que me gera R$200 a mais de lucro, eu posso dividir o lucro com ele, eu vou pagar R$100 a mais no bezerro dele, ou vou pagar 200. Isso é realidade hoje. Então, se você recria e engorda, identifique seus fornecedores. Pressione o bom, pague mais pelo bom e deixe o ruim de lado. Volto a falar para você. O grande problema da nossa fazenda é o boi ladrão, é o boi ruim, é o boi que não paga a conta e que na média nós engolimos eles. Só para você ter uma ideia, está aqui a nossa presidente do GPB. Esse é o exemplo que foi feito lá naquela fazenda em Pirajuí, na fazenda da Érica que está aqui. Bezerro classe 1 e 2, Nelore, bezerro classe 3 e 4, cruzamento industrial. Resultado, um show, desempenhos fantásticos, e esse é o boi que paga a conta. Nós temos que começar a trabalhar na cria, nas fêmeas, nas vacas, quer seja através de touros melhoradores, quer seja através de sêmen de qualidade. Mas nunca se esqueça, você não vai comprar, eu, pelo menos, Marco Gambari, que trabalho na produção, sou pressionado pela produção. A minha referência é o seguinte: AOL para 100, se precisar de marmoreio, também marmoreio. Essa é minha referência, porque eu sei que as herdabilidades dessas características são altas. Beleza, gente? O que eu tinha para falar, o tempo estourou. Obrigado, muito obrigado.